Pessoal, boa noite a todos. Então, hoje é dia 9 de abril de 2019, e essas são as nossas análises para os períodos mais longos. Vamos ver o que está acontecendo no mercado. Tem um negócio legal aí que eu já vi, a gente vai dar uma olhada, tá? Boa noite para todos vocês. Eu acredito que hoje nós podemos ter alguma oportunidade no mercado. Vamos ver. EURUSD, primeiramente, foi um candle de ignição, né, antes de ontem, na verdade. Hoje foi um candle de rejeição. Esse candle pode ser chamado de pin bar? Pode. Mas pergunta, esse candle é um candle dissonante? Não é. É um candle bem mais ou menos, né? Um candle fraco, com pouca expressividade. Não é um candle muito relevante no meu ponto de vista, tá? E eu vou descartar ele. Se tivermos mais um candle com sombra, aí nós vamos ter o acúmulo de sombras no EURUSD. E aí amanhã eu posso pensar em vender. Por enquanto, esse candle não me agrada. GBP/USD. Tivemos hoje um candle de força vendedora legal, foi bem interessante, possibilidade de venda, é claro, de acordo com esse candle, mas temos um ponto de suporte aqui bastante importante, e eu não vou vender contra suporte, muito menos dentro de uma situação lateralizada igual tá. E por isso eu tô fora, tá? O SDJPY chegou na zona de resistência, deixou esse candle de indecisão na sexta-feira, não, quinta-feira, sexta, segunda, tô meio perdido, sexta, segunda e terça, é isso aí. Na sexta-feira, caiu ontem e hoje ele fez esse candle de queda com sombra para baixo. Essa queda é um tipo de movimento que eu ainda não consegui pegar, não aprendi como pegar esse tipo de movimento, tá? É quando o mercado começa a fazer esse movimento, ele vai caindo, mas de um jeito meio suspeito, um negócio meio com sombra, enfim. E eu não entrei e nem vou entrar nesse momento. Eu vou esperar uma definição um pouco melhor, candles com um pouco menos de sombras. O SDCAD, ponto de suporte importante no gráfico diário, fez hoje um candle conhecido como estilingue. Esse candle é o estilingue, tá? Apresento para vocês estilingue, só que esse estilingue não é dissonante, tá? Ele está dentro de uma estrutura de alta, uma retração mais fraca e tudo mais. E aqui o negócio meio lateralizado. E esse candle está bem fraco. É um candle meio morno e eu tô fora. Tá? Poderíamos pensar em possível compra? Sim, poderíamos. Mas eu prefiro me resguardar por causa que esse candle está muito pequenininho. Ele é, vamos dizer, um anão perto do candle anterior. E não, tô fora. Por enquanto, tô fora. O SDCHF. Hoje eu esperava que esse rapazinho aí mostrasse pra gente um falso rompimento da resistência. Ele não mostrou o falso rompimento, ele está mostrando apenas um certo acúmulo de sombras para o lado de cima. Tá? Então aqui sombra, sombra. Não temos critério, eu ainda não tenho critério para uma possível venda no STCHF. Eu estou esperando isso, eu acredito que vai acontecer. Só que por enquanto nós não temos os elementos, não tem o candle dissonante que eu procuro. Que pode ser que isso se apresente amanhã, se esse candle aqui fizer o favor de dar uma espetadinha para cima, né? Isso seria ótimo, mas por enquanto não tem, talvez amanhã. Vamos aguardar. Aldo SD. Podemos observar no formato de um pin bar em uma zona de resistência, né? E uma estrutura bem lateralizada com bastante sombra. Dá para vender? Dá. Se o cara quiser arriscar um pouquinho mais, dá para vender sim, tá? Eu particularmente vou ficar de fora por causa de duas situações. Primeira situação, lateralização. Tá? O mercado está bem congestionado nos últimos dias e está lateralizado. Essa é a primeira situação. A segunda situação é o fato de que esse candle ele não é um candle dissonante, é um candle bem fraco, na verdade. Meio que se perde nos candles anteriores, se não fosse pela sombrinha, mas ele está um candle pequeno. E, particularmente, eu prefiro ficar de fora, esperar um sinal um pouco melhor para uma possível entrada.
voltar aqui só um pouquinho. Então, existe possibilidade do AUD-USD cair, sim, mas está muito lateralizado com sombras dentro do cenário que não me interessa. Qual que é o cenário que mais me interessa? Eu vou mostrar para você daqui a pouco, mas o cenário que mais me interessa é um cenário de força direcional, uma retração fraca e aí depois um candle que me mostre continuação da força anterior, tá? E não é isso o caso no AUD-USD. NZD-USD continua travado dentro dessa máxima e dentro dessa mínima. Dá para a gente ver claramente como o candle de sexta-feira continua segurando o preço, o candle de hoje deu uma certa rejeição de força de venda, não foi nada muito expressivo e eu estou fora. Tá? Não me interessa negociar esse cara por enquanto. Euro GBP. Aqui vem uma certa malandragem, eu consigo identificar acúmulo de força, acúmulo de sombras para o lado de cima. Tem algumas pessoas que já estão, que aplicam o conceito do acúmulo de sombras, as sombras aumentando para o lado de cima e esse candle de indecisão, tá? Em uma zona potencial de resistência dentro de um cenário de queda. Temos apenas um detalhe que é um detalhão, né? Um detalhe importante pra caramba. É que está chegando cada vez mais perto a situação do Brexit, tá? E isso pode ser uma sinalização de que as pessoas já estão se posicionando para uma possível venda no EUR/GBP. De qualquer forma, aí é um cenário macroeconômico muito importante que eu não tenho subsídio suficiente para mim lidar com isso do ponto de vista técnico. Também, por enquanto, eu ainda utilizo somente os candles dissonantes no formato de pin bar ou Stiling. Eu vou esperar isso acontecer de forma clara para mim. Não temos, talvez, e isso seria uma coisa bem bacana se ele fizesse isso aqui, ó. Deixa a sombrinha para o lado de cima no formato de um candle de rejeição dissonante. Mel. Isso aqui é o que eu gostaria de encontrar amanhã para uma venda no EUR/GBP. Tá? Por enquanto, estou fora por causa que mostrou para a gente principalmente a indecisão. EUR/JPY. Podemos ver aqui de forma bem clara. Força de venda, retração mais fraca e o negócio aqui está caindo. Mas ele está meio cebando, né? Está meio demorando para cair. Não está muito certo, não está muito claro que ele quer cair. Candle de hoje foi um candle no formato de um Stiling, mas é um candle que não conseguiu nem fechar abaixo da mínima do candle anterior e eu estou fora, tá? Teria que ter sido um candle um pouco mais forte, um pouco mais agressivo para eu pensar em algo mais concreto nesse sentido. EuroCAD, continuo posicionado no EuroCAD, tá? A venda aconteceu aqui, na zona dos 50%, mas eu particularmente não recomendo posicionamento nesse momento. O negócio está um pouco indeciso aí também. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. EUR/CHF, primeiro sinal de fraqueza dos compradores. Tivemos um sinal pela planilha do RSI, que aconteceu exatamente aqui embaixo, e agora, mas a estrutura, né, principal, predominante, ainda é de queda, de forma bem clara. O mercado começou a fazer um movimento de alta, mas aqui já começou a deixar um primeiro sinal de que o negócio é para baixo, tá? A estrutura é de queda e aqui me interessa pensar em possível venda. Esse foi um primeiro candle. Pode ser que ele complete o padrão das três sombras, né? O candle de hoje, por exemplo, dá uma espetadinha lá em cima, talvez algo nesse sentido, e um terceiro que fecha um pouquinho mais para cima, tá? De qualquer forma, ainda não temos clareza com relação a isso. Esse candle não é um pin bar e também não está no melhor ponto de interesse. Tem que aguardar um pouquinho mais de candles aí para uma possível venda. EUR/AUD. O euro, assim como os outros, assim como a Libra, está bastante indeciso, mostrando sombra para cima e para baixo. E aqui não é diferente, continua preso dentro do candle do dia 3 de abril. Hoje chicotou, foi lá em cima, lá embaixo e não saiu do lugar. Tá? Então estou fora também.
Euro NZD, primeiro candle mostrando indecisão. Como nós temos a questão do Brexit, isso pode ser um golpe para o euro, e candle de indecisão. Especificamente, se amanhã ele fizer um candle assim, ó, olha que coisa mais linda se ele fizesse um candle desse jeito, amanhã. Seria exatamente o que eu gostaria de ver. Né? Um candle desse formato com falso rompimento dessa zona de resistência para pensar em possível venda. Tá? Tem que esperar para amanhã para ver se isso vai se concretizar ou não. GBP-JPY, candle de hoje, o candle mais importante de todos, é sempre o último mais recente, é esse aqui. Mostra a entrada de força vendedora, deixou uma sombra meio suspeita para o lado de baixo, tem uma zona de suporte aqui, tem uma zona de sombra para o lado de cima, mas dentro, no geral, ele está lateralizado. E se ele está lateralizado, eu estou fora. Tá? Não me interessa pensar em possível negociação dentro desse par, dentro dessas condições, a menos que apareça algo realmente dissonante. Tá? Do contrário, estou fora. GBP-CAD, o candle de hoje, que é o candle mais importante, mostrando indecisão a partir de uma zona de suporte. Isso aqui para alguns já seria critério para uma possível compra. E de fato nós temos aqui as sombras que se renovam. O mercado vem renovando, né, a mínima, vem renovando aqui a área da sombra. Chegou até aqui chegou até aqui e aqui chegou até aqui. Quando que seria uma possibilidade de compra? Talvez na máxima desse candle, no rompimento da máxima, ou talvez diretamente ao mercado. Tá? O mercado eu acho um pouco meio suspeito, mas tem possibilidade de movimento de alta do GBP-CAD, especialmente pela questão do Brexit, que vai sair nos próximos dias, e isso pode trazer um pouco mais de clareza para a gente. Por enquanto, pela indecisão, eu estou fora. GBP-CHF, indecisão. Chega até engraçado esse negócio aqui, né? Indecisão, sombra para cima e para baixo, candle de hoje fraco, dentro de uma série de candles indecisos. Tô torcendo para acabar logo essa novela aí do Brexit, porque o negócio já está enchendo o saco, né? Parece que tá todo mundo esperando esse trem. GBP-LD, também candle de indecisão, sombra para cima, sombra para baixo, em uma zona de suporte. Hoje eu não negocio essa situação de sombras, temos apenas que eu procuro pimbar estilingue no formato de candle dissonante. Não é o que nós temos, então estou fora. GBP-NZD, mais indecisão ainda. Olha isso aqui, é o famoso candles cabeludos, sombra para cima e para baixo. Nos últimos dias vem perdendo volatilidade, diminuindo. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer a partir daqui, mas ainda não tenho elementos ou critérios para pensar em possível negociação dentro dessa visão. Ao DJPY, em uma zona de resistência, mostrou hoje um candle dissonante, candle dissonante não, mostrou um estilingue, tá? Idealmente, esse estilingue teria coberto, vencido a zona de sombra do candle anterior, que foi um candle de alta. Não foi o que aconteceu. Dá para pensar em possível venda, Diógenes? Dá. Eu gosto disso? Não. Não gosto por causa que ele não conseguiu vencer nem o candle anterior. Tá? Ele teria que ter fechado pelo menos abaixo da mínima. Não é o caso, apesar de sim estar em uma zona de resistência, mas eu prefiro aguardar um pouco mais de clareza com relação a uma possível entrada. Aldecad, o candle de hoje também foi bem ruinzinho, sombra para cima, para baixo, em uma zona de resistência, mas com muita indecisão também, e de momento estou fora. Ao DCHF, primeira possibilidade, não considero muito legal, por causa que esse candle não é um candle que ele se destaca dos demais, ele teria se destacado dos demais, ou tomado uma proporção muito melhor, caso ele tivesse sido nesse formato aqui assim, ó.
Algo assim, teria sido muito mais proveitoso, muito mais claro. Do jeito que ele está aí, ele deixou um pouco a desejar na força compradora, tá? Ah, vamos ao trading plan. Qual que é a velocidade mais importante? Essa é a pergunta importante para a gente, porque ela é quem define todo o contexto. Qual que é a velocidade mais importante? É essa a velocidade de queda ou é essa a velocidade de alta? Qual a opinião de vocês, senhoras e senhores, meus amigos, traders? Qual é a velocidade mais importante? Queda. Murilo falou queda. Ok. Alguma opinião divergente aí do Murilo? Queda. Eu também concordo, tá? Eu acho que também é queda. Especialmente por causa que o mercado não conseguiu respeitar a média de 200, não conseguiu romper a média de 200. Bateu na média de 200 e começou a cair. Então, tem possibilidade de queda, sim. Agora, esse candle está fraco dentro de um cenário fraco. E eu tô fora por causa disso, tá? Mas eu não nego que existe uma possibilidade de queda no ADCHF. ALDNZD, bonitão. Esse aqui tá legal porque esse aqui é um candle que me interessa. Isso aqui é uma situação, né, um par que me interessa vender. Já estou vendido, na verdade, pela planilha do RSI, que me deu sinal ontem. Tá? Nesse momento, minha operação está em menos 7 pips e meio. Menos 7, menos 8 pips aí, mais ou menos. E a velocidade mais importante que eu considero, né, se nós olharmos aqui no gráfico diário, existe uma estrutura de queda. Temos um falso rompimento desse ponto de suporte. Então, foi suporte, o mercado bateu e subiu. Tem possibilidade de continuação do movimento de alta? Sim, tem possibilidade, até porque isso aqui foi um movimento de ignição importante para o ALDNZD. Mas, ainda assim, nós temos que ter uma zona que foi um ponto de interesse aqui atrás, tá? Aqui foi suporte, aqui foi resistência, aqui ele deu uma bagunçada, mas é uma zona de interesse relevante. Não gosto do fato de que o mercado acabou de sair de um ponto de suporte importante no semanal e está mostrando possibilidade de ignição de força compradora, inclusive com um pin bar no mensal. Tá? Eu acredito em possibilidade de alta no ALDNZD, ainda assim com espaço para uma retração que pode acontecer. Também consigo identificar um início de um acúmulo de sombras. Esse aqui é o primeiro candle, onde o mercado determinou um nível, uma marca aqui de máxima. E esse aqui foi o próximo candle, onde o mercado já determinou um nível de máxima também. Ou seja, ele já começou a perder um pouco da força para fazer o movimento de queda, de alta para queda. Qual que seria a ideia, então? Vender? Eu, particularmente, estou vendido. E com esse candle de hoje, eu particularmente acredito que isso aumenta um pouco as probabilidades de queda no ALDNZD, que tomou o formato de um candle principalmente de força vendedora, tá? Ainda assim, o ALDNZD não se encaixa dentro dos critérios do trading plan do canal de análise. Por que não, Diógenes? Porque, na minha visão, a velocidade mais importante é essa daqui, ó. Essa aqui é a força mais importante do mercado nesse momento. Mais do que o movimento de queda. Por quê? Por causa que aqui nós tivemos queda importante, retração mais fraca. Queda, retração. Queda, retração. Queda, retração. Queda. E aqui esse movimento já apagou o movimento anterior. Aí o mercado queda de novo, retração, como quem não quer nada, né? Queda, retração, queda,
deu uma voltinha, bateu, e aqui esse movimento que ele acabou de fazer foi o movimento mais importante, apagando com uma grande quantidade de força, de história, vamos dizer assim, do passado, tá? Então, a velocidade mais importante no Aldo NZD nesse momento é de alta. Estou vendido sim pela planilha, mas ainda assim, e isso me dá um pouco mais de tranquilidade ver esse que anda nessa formação, mas mesmo assim, isso, o Aldo NZD não se enquadra dentro dos critérios do Trading Plan do canal de análise. Ficou claro para vocês, pessoal, que é importante fazer essa diferenciação aí? Ok. Ah, tá. Eu estou vendido no Aldo NZD sem stop loss. Tá? Meu primeiro ponto de referência é aqui em 120 pips para 1% da conta. Isso não tem stop loss se o mercado subir, mas o meu primeiro ponto de referência são 120 pips. Tá? NZDJPY, ponto de suporte, candle de hoje bastante fraco. Olhando para esse candle, podemos identificar como o mercado veio em um ponto de suporte que foi importante anteriormente, mas que agora não tem tanta relevância. O formato como o mercado está tocando nesse ponto de suporte. Tá? O ponto de suporte continua importante, mas o formato que ele chegou não está tendo tanta importância. Vamos aguardar por mais informações. NZD-CAD. O candle de hoje é pequenininho demais se comparado com o candle de ontem. E é claro que não me interessa, já que a velocidade predominante do NZD-CAD é de queda. Eu quero esperar uma retração para pensar em possível venda dentro do meu trading plan. Vamos aguardar. NZD-CHF, sombra para todos os lados. Ó, sombra, sombra, sombra. Indecisão a partir de um ponto de suporte. Eu preciso somente de um candle dissonante que me mostre a entrada de força compradora para eu pensar em possível compra. Não tivemos isso ainda, tá? CAD JPY. Opa, menino, deixa eu ver isso aqui. Tá fraco. Tá fraco, né? Pois é, tá fraco o negócio aqui, porque esse candle foi um candle no formato bonito, mas fraco. Ele tá bonitinho, mas ele deveria pelo menos ter coberto os candles anteriores. Isso aqui seria um candle dissonante. Isso aqui seria um candle de força vendedora importante que me convenceria a pensar em uma possibilidade de venda, tá? Não é o caso aqui. Por quê? O verdadeiro candle é esse. Ele não conseguiu nem fechar abaixo da mínima do candle anterior. E também temos mais um elemento importante que é o mercado fez esse movimento de queda importante e esse movimento de alta que foi praticamente do mesmo tamanho, ou seja, a força compradora substituindo a força vendedora. E também temos essa força compradora que aparentemente veio para dar uma segurada no negócio aí, tá? Então, estou fora do CAD-JPY. CAD-CHF, deixa eu dar uma olhada aqui. Só um pouquinho, pessoal. Quando eu estou na dúvida, eu faço a pergunta para o meu plano de trading. Qual é o meu plano, a ideia, né, mais importante aqui? Eu vejo esse candle que ele está num formato bem legal, tá? E esse candle também mostrou falso rompimento de uma zona de resistência. Também bateu na média de 200 períodos. Tá mais ou menos.
Tá mais ou menos. Vamos dar uma olhada. Gráfico diário. Qual é a ideia? O candle mais importante. O candle mais importante é o que está fechado. O último mais fechado. Né? O mais recente fechado. Qual que é a velocidade mais importante? Aqui, a velocidade fica meio duvidosa. Poderia-se dizer que a velocidade mais importante foi essa, que é alta. Que aqui foi apenas uma retração desse movimento. E, portanto, o mercado começou a fazer um movimento de alta. Possivelmente retraçãozinha para fazer isso aqui. Ok. Ainda assim, se nós olharmos no gráfico semanal, vamos identificar uma força de venda importante aqui. Se nós afastar um pouquinho mais, a gente vai ver que o mercado está oficialmente lateralizado no gráfico semanal, depois de um movimento de queda importante. Está sem sair do lugar aí, faz algum tempinho já. Dentro disso, existe espaço para o mercado fazer um movimento de alta no CAD-HF? Sim, podemos dizer que existe um bom espaço, né? Tem espaço para ele subir aqui mais uns 80 pips sem muitos problemas até a linha de tendência de baixa, um pouquinho menos, uns 70 pips até ele subir na linha, tá? Pois é, gostei desse candle. Esse candle tá no formato legal em uma zona legal, só que a força de compra aqui foi muito forte se comparado com essa. Vamos pegar a Fibonacci? Eu vou ficar de fora, tá? Na dúvida, o meu mantra é esse. Na dúvida, fica de fora. Essa retração foi muito forte. Esse candle tá muito bonito. É exatamente o tipo de candle que eu procuro. Só que esse movimento de alta está muito forte se comparado com esse movimento de queda. Também temos que essa força, ela também estava muito forte comparado com essa. E esse já teve esse fundo que foi mais alto do que esse. Então, temos uma boa possibilidade de que seja um movimento de alta, tá? E, na dúvida, eu vou ficar de fora. Qual que seria a ideia? Vamos pensar assim, se eu fosse querer negociar o CAD-CHF. A ideia seria colocar um Fibonacci aqui de cima para baixo, colocar uma ordem pendente na zona de 50%, um stop loss de 27 pips, né? E um take profit aqui de 68, mais ou menos, tá? Tem possibilidade de queda, né, esperando que o mercado chegue aqui no 50%, para depois vir no 0 a 0, no 4. Mas, dentro do cenário, eu vou ficar de fora, tá? CHFJPY caiu bastante, chegou próximo de uma linha de tendência de alta, ignição de força vendedora, mas dentro de uma triangulação, e eu tô fora. Por enquanto, não interessa. O que eu considero importante para hoje? Eu praticamente considero que existe possibilidade do ALDNZD causar algum tipo de retração no mercado, tá? Fazer uma retraçãozinha. Pode ser que ele continue subindo, mas é isso que eu visualizo nesse momento. Dúvidas, pessoal? Perguntas e comentários. Alguma coisa não ficou clara para vocês? Tudo tranquilo, beleza. Bom, pessoal, então é isso. Grande abraço para todos vocês, uma boa noite, fiquem todos com Deus e até mais.